Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas possam nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós. O tema perdão é inesgotável. Essa palestra foi encomendada por uma casa espírita faz uns 2 meses. E aí eu tive que prepará-la, porque há muito tempo eu não falava mais, eu não fazia palestras sobre perdão. Fiz palestras sobre perdão muitas e muitas vezes em função do nosso livro Terapêutica do Perdão, né? E que é o livro mais vendido dos 17 livros que a gente tem, é o mais vendido, é o Terapêutica do Perdão. Mas enfim, com o lançamento dos outros livros, o Terapêutica do Perdão, que é o segundo livro lançado, o primeiro foi Eu Posso Ser Feliz, e o segundo, Terapêutica do Perdão. Ele acabou ficando um pouco para trás, mas é um tema inesgotável. E aí a gente fez essa palestra, e eu mesmo gostei, falei, bom, eu vou agora ofertar as outras oportunidades. Já fizemos também na Sociedade Espírita de Uxaba, né, na SEM, na sexta-feira retrasada. E aí vamos trazer para cá. Ontem, por exemplo, nós tivemos um encontro com um departamento da UFES, que funciona dentro de uma casa espírita, no bairro São Pedro, lá em Vitória. É um projeto muito interessante, porque é a casa espírita com uma extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Serve de laboratório para a universidade. Então você tem lá uma mão de obra de qualidade, que são acadêmicos da ciência social, da psicologia, da medicina, da enfermagem, das ciências sociais, né? A universidade utiliza aquele espaço para estágio. Ontem mesmo tinha 3 acadêmicos de psicologia, 2 professores de psicologia presentes no nosso trabalho. E lá também a gente abordou o papel, né, o papel paterno e materno, analisando aí a visão de Freud, Lacan, e não era a visão espírita, porque a proposta era uma proposta para um trabalho de extensão da universidade. E aí reforçou ainda mais essa ideia. Mas eu queria narrar para vocês uma reflexão pessoal que nós fizemos esse fim de semana, antes de vir para cá, que não está no livro, Terapêutica do Perdão. Primeiro, o livro Terapêutica do Perdão, ele foi escrito com base numa vivência pessoal, né? Foi um momento muito doloroso da minha vida, muito mesmo, né? Naquele momento, para mim, era a maior prova dessa encarnação. Cada vez que a gente passa por uma dor, a gente acha que é a maior. Aí depois a gente supera, aí vem outra maior. Mas naquele momento era maior. Foi um momento também muito importante na questão do vínculo familiar, né? Eu viajo já há 29 anos, em julho do ano que vem, eu completo 30 anos de estrada, né? São mais de 2.000 palestras, mais de 500 seminários pelo Brasil e pelo mundo. E a gente viaja muito, às vezes a gente fica questionando a importância da família. E ali eu vi a importância da família. Porque quando eu perdi o sono 2, 3 horas da manhã, que eu começava a chorar, era a Jailza que estava do meu lado ali, me escutando. E às vezes ela tinha que cantar para eu dormir, porque eu não tinha sono. Tamanho inferno astral que eu mergulhei em função da minha fragilidade, né? Então é uma coisa que a doutrina espírita nos ensinou, e a mensagem preparatória falava disso, é que a gente não precisa morrer para o inferno, para ir para o inferno nem para o céu. O céu e o inferno tem nada a ver com a morte. Isso que é interessante. É uma coisa meio maluca para a gente, porque nós somos cristãos, somos herdeiros dos judeus, os judeus são herdeiros dos hebreus, e ou seja, há milhares de anos as pessoas vêm nos ensinando que o céu e o inferno é exterior, e que ele está depois da morte. Então a doutrina espírita, primeiro que ela destruiu a morte, e aí se destruiu a morte, qual é o sentido do céu e do inferno? Aí a gente tentou adaptar na linguagem espírita as nossas crenças neo-judaicas, as nossas crenças cristãs. E aí transformamos a ideia, o trabalho do nosso lar, do André Luiz,
numa espécie de céu. Curiosamente, o nosso lar fica dentro do umbral, que nós consideramos inferno. Uma doideira. Olha só, o nosso céu fica dentro do inferno. Então não combina com a proposta teológica. E Allan Kardec, ele já esclarece que céu e inferno foi uma invenção teológica. Nunca existiu, nunca foi proposta de Jesus. Foi uma invenção teológica. Quando Jesus fala do reino dos céus, ou do reino de Deus, quando ele fala do inferno, é uma proposta psicológica, não é uma proposta teológica. E mais de uma vez na Bíblia, Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Ele fala isso. Então essa ideia do céu em cima é uma ideia ignorante, numa época de pouca tecnologia, e que as pessoas olhavam e ficavam contemplando o universo. Como eles não podiam ir lá, dava a falsa ilusão de que era lá. Eu fiz uma viagem com meus pais a semana passada, a semana retrasada, e aí eu falei para a mãe: sabe onde nós estamos, mãe? Ela falou: onde, meu filho? Em cima das nuvens. Tá vendo, mãe? É só nuvem. Se a senhora focar o olho pela janelinha, daqui a pouquinho a senhora vai ver Deus sentado no trono, com o cajado. Observe que tem um monte de anjinho voando em volta, mãe. Então estamos no céu, mãe, em cima da nuvem. Olha a fantasia que o povo criou para a gente. Só que o mundo moderno não coaduna com isso. Galileu já tentou questionar isso, quase foi para a fogueira por causa disso, no século XVII, 300 anos atrás. Mas nós tivemos um brasileiro que desfez isso para nós. O apelido dele era Betinho, não é Betinho do programa de combate à fome. É o Betinho menino, né? Que na escola falaram, a professora perguntou: dá um exemplo de um animal que funciona, que mora na água. Aí a Mariazinha falou: a baleia. Muito bem, Mariazinha. Agora dá um exemplo de um animal que anda, que vive na terra. Aí o Pedrinho falou: a vaquinha. Muito bem, Pedrinho, a vaquinha vive na terra. Agora dá um exemplo de um animal que voa. Aí o Betinho levantou a mão e falou: o homem. Não, Betinho, o homem não voa, querido. A professora corrigiu. Para voar, precisaria de asas, e o homem não tem asas, então ele não voa. E o Betinho falou: voa sim, professora. E ficou ali brigando com a professora. Então o Betinho mais tarde se torna o Alberto. Betinho é apelido de criança. E aí o Alberto, brasileiro, inventou o avião. Nós somos o país com a maior tecnologia naval do mundo. Hoje os Estados Unidos está... o que a gente fala quando a gente rouba a tecnologia do outro? Tá roubando a nossa tecnologia. Ou seja, a espionagem norte-americana, isso informações de quem trabalha na Embraer, informa que eles estão roubando, porque eles não têm tecnologia igual a nós. Nós somos o melhor do mundo na aviação. Claro, quem criou o avião, quem inventou o avião é daqui, então é a lógica que a gente seja o melhor. A gente sempre critica o Brasil, a gente esquece dos pontos positivos. Nós dominamos a maior tecnologia de aviação do mundo, gente. Isso é uma realidade científica, não é papo meu, isso é pesquisa. A nossa Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, né, que fabrica avião, agora está sendo sucateada, está sendo... mas que negócio, você pode roubar a ideia, mas você não rouba a alma de quem criou aquela ideia. Então os brasileiros vão continuar produzindo ainda ao longo da história. E aí vem os norte-americanos e russos, Yuri Gagarin e Armstrong, que vão sair da Terra. E aí saem do planeta. E aí vem que lá em cima não tem nada. E o céu fica onde então? Até hoje a gente fala: Pai nosso que está no céu, e olha para cima. Quem disse que Deus está em cima? Não está lá. Jesus vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Então está aqui dentro. E a leitura fala disso, encontrar dentro da gente. Então a ideia do céu e inferno após a morte acabou, gente. Ai meu Deus, que Deus leve ele para o céu. Não vai levar, porque não tem céu. E Deus não vai levar ele. Ele é que vai com as pernas dele. Aliás, ele vai antes de morrer.
Nós tivemos essa semana o desencarne da nossa querida Mercedes, da família Sampaio. A família Sampaio que está sendo tão testada na prova da desencarnação. Vários membros estão sendo levados em pouco tempo, pouco espaço de tempo. E aí foi a vez da Mercedes. E aí, sabe para onde a Mercedes foi? Ela foi para onde ela está. Para onde o Sampaio foi, o pai dela? Estava lá o Sampaio recebendo a filha. Para onde ele foi? Para onde ele está. Então ele vai ajudar as pessoas, visitar as pessoas doentes, vem assistir palestra, participa da reunião mediúnica. O que ele fazia? Não muda. No entanto, quando a gente se envolve numa mágoa profunda, a gente também vai para o inferno. A gente queima. E a dor parece que é eterna. Para a verdade. Vamos pensar aqui. A dor do rompimento amoroso. Dói pra caramba, né? Parece que é eterno. Parece que não vai passar. Às vezes a gente se acovarda porque tem medo daquela dor. É o inferno. A gente tem medo do inferno. Nos falaram que ele é eterno, mas ele não é eterno. Nenhuma dor é eterna. Mas como acreditar nisso sentindo diferente? Esse é um dos grandes desafios do ser humano quando bate no meu consultório. Aquela pessoa que está saindo de um relacionamento que foi construído ao longo de anos e que agora dói para sair. Como dói para sair de casa. A filha que vai montar o próprio lar, ou que vai estudar. Mas eu estou dando exemplo do relacionamento porque é uma das coisas mais difíceis. E dói pra caramba, né? O paciente fala, Luiz, está doendo, o que eu faço? Que remédio eu tomo? Não tem remédio, aí que está. Tem gente que fuma maconha, o outro cheira cocaína, o outro toma um medicamento antidepressivo, aliás, um ansiolítico, mas não tem remédio. Tudo isso é fuga. A única maneira que tem é dialogar com essa dor. E isso é um desafio. Isso é inferno. Não existe outro inferno. Imagina uma pessoa magoada com a outra porque, por exemplo, o marido traiu a esposa traiu o marido. Está no inferno. Se ele morrer ali, ele vai para o meio das trevas onde ele já está. Uma pessoa que está vivendo na Cracolândia, que vive ali como zumbi, dorme de dia ou nem dorme, e de noite fica acordado. As pernas ficam da grossura de um palito. Não precisa morrer para ir para o inferno, já está nele. O Chico Xavier precisou morrer para ir para o céu, já estava nele. O Papa Francisco vai precisar morrer para ir para o céu, já está nele. É interior. Mas só para não sair do assunto, né? Então eu estava vivendo esse inferno. Por quê? As pessoas que eu tinha... Eu sou uma pessoa muito passional. Quem me conhece sabe disso. Eu sou muito mais sentimento do que razão. Embora pareça que eu tenho um raciocínio lógico muito elaborado, as pessoas falam, nossa, você consegue elaborar, mas o meu raciocínio só é elaborado por causa do sentimento. É que o meu sentimento fala tão alto que aí o raciocínio consegue acompanhar. E eu penso que a mediunidade, ela se dá pelo meio do inconsciente. Como o inconsciente é a manifestação do sentimento, logo a minha mediunidade é sempre muito aflorada. Então os espíritos me tomam e falam, porque eu não vou ficar questionando, será que é, será que não é, será que é do bem, será que é do mal? Então eu sinto, e aí a coisa pulsa e vai, e adianta, né? O sentimento falando. Então, como eu sou muito passional, aquelas pessoas eram meus maiores amigos, e aí eu me senti traído por aqueles mais caros que eu tinha. E desde como eu falei, eu me senti traído. Ninguém trai, é a gente que se sente. É um olhar individual. Por isso que o perdão ele é fundamental, porque o problema é nosso. Eu me senti traído. Eu me senti traindo. Se eu traio e me sinto culpado, o sentimento é meu, mas o outro nem percebe. Né? Ele fala, por você me perdoa? Aí o outro fala, de quê? É porque o conflito é nosso.
Eu tenho a sensação de que eu cometi um crime. Então, o processo do perdão nasce de uma situação de injustiça íntima. Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está gravada a lei de Deus? E aí, qual a resposta deles? Na consciência. Então, nós temos a lei aqui dentro, a lei maior. Então, eu sei quando eu erro. A luz vermelha acende. Freud dizia que o psicopata não sente culpa. Joana de Ângeles corrige Freud dizendo que o psicopata sente culpa, sim. Ele está adoentado, mas a culpa está sendo imputada para ele. Talvez ele não manifeste. Talvez a culpa esteja ali pelo processo de adoentamento espiritual. A culpa não esteja tão presente, mas ele sente culpa, que depois ele vai ter que responder pelaquela atitude. Então o processo do não perdão, ou o processo da mágoa e da culpa, melhor dizendo, é um processo íntimo. Então, eu me senti traído. É um problema meu. O outro não sei. Eu não posso avaliar o outro. E a gente, quando passa por uma situação dessa, a gente quer que o outro perceba. Mas não é possível. Às vezes o outro está num outro mundo. Por isso que o céu não é coletivo. O céu é íntimo. É claro que a intimidade de pessoas que têm a mesma afinidade vão formar um espaço geográfico. Há 15 anos atrás, algumas pessoas intimamente queriam abrir um centro espírita. Se reuniram e hoje o centro espírita existe objetivamente. Mas antes dele existir objetivamente, ou seja, como encontro das pessoas, ele existia subjetivamente no coração de algumas pessoas. O coração é um processo simbólico, porque na verdade o nosso sentimento ele se localiza no inconsciente, aqui próximo do cerebelo, mas simbolicamente a gente atribui o coração, que é uma máquina de bombear sangue somente. Mas como a tradição disse que é o coração, o romantismo, então a gente alimenta esse processo. Então sou eu que me sinto traído, não é o outro. Sou eu. O outro fez o que ele achava certo. Na hora que ele fez, ele estava com toda a razão dele. Tem uma lógica para ter feito aquilo. Tudo bem que ele pode mudar de ideia, mas naquele momento teve uma lógica. E nem sei se ele vai mudar de ideia. Esse é o problema. Então, se eu estou magoado com alguém, se eu estou com ódio de alguém, o problema é meu, porque o sentimento é meu. Todos os estragos que esse sentimento vai fazer é em mim, não é no outro. E aí, naquele momento, eu percebo ali, eu não consigo dormir. Tamanha mágoa, tamanho ódio, o coração sangra. Eu suspendi as palestras. E eu tive a seguinte conversa com os espíritos. É legal que eu fiquei lembrando, isso aconteceu há mais de 10 anos. Eu conversei com os espíritos e disse assim: olha, se eu sair desse processo, se eu limpar essa mancha tão preta, essa nódoa tão cinzenta dentro do meu peito, eu vou escrever um livro sobre isso. E o tempo passou, e houve um dia que eu acordei e falei: gente, passou, agora eu já posso escrever um livro. E aí o livro é uma espécie de narrativas relacionadas a essa situação. E aí qual é a tese que eu defendo no livro? Que você não deve pedir perdão. Porque quando você pede perdão para se desculpar, você não pede, você exige. Porque você não imagina que o outro não vai te perdoar. A gente não tem isso na cabeça. A gente está tão centrado em nós mesmos que a gente imagina que o outro não pode não querer perdoar. A gente imagina o outro dizendo assim: que isso? Esquenta a cabeça não. Mas eu não sei como é que está a vida do outro, o estrago que eu fiz na vida dele, qual é a percepção que ele tem desse estrago. Eu tenho, se eu cometi um erro, mas qual é a percepção do outro? Eu não sei.
E aí a gente faz, esse ano, eu não lembro se eu fiz esse ano, todos os anos a gente faz 2 vezes por ano a vivência terapêutica do perdão, que nasceu com essa ideia também, que é um encontro com 4 horas, 3 a 4 horas, não só com conteúdo, mas com vivências do perdão. E uma das vivências, era lá indo na rua Henrique Coutinho, o limite era 50 pessoas. Aí deu 70, 80 inscritos. Aí o que a gente fez? Os 30 que ficavam na lista de espera, a gente fez um segundo encontro. Só que as pessoas que vieram no primeiro, algumas delas vieram de novo no segundo, aí encheu de novo. E aí teve uma senhora que ela repetiu, e foi muito engraçado essa senhora, a narrativa dela. Ela disse assim: olha, você falou para a gente pedir perdão, e eu fui pedir perdão e me dei mal. Eu disse: mas eu não falei para pedir perdão. Ela disse: você falou. Eu disse: eu sei o que eu disse, eu não disse isso. Ela disse: não importa. Eu saí daqui tão transformada, tão em paz com a minha consciência, que eu fui pedir perdão para o meu cunhado. E qual o problema que ela havia tido com o cunhado? Era aniversário da irmã dela, tinha uma churrascada, e o cunhado convidou, a família convidou-a para a comemoração do aniversário. E ela já não se entende muito bem com esse cunhado. Ela foi na churrascada, chegando lá, o cunhado chegou e falou: e aí, cunhada, como é que tá? Tá gostando? Ela falou: a carne está um pouco dura. Aí ele fechou a cara. Aí ela percebeu que ela havia, a luzinha vermelha acendeu. Ela percebeu que ela havia feito bobagem. E aí eu pergunto a vocês: quem é que faz bobagem? Levanta a mão aqui, quem faz bobagem. Eu achei que você não ia levantar a mão. Todos fazemos bobagem. Todos fazemos bobagem. É por isso que no Evangelho Jesus diz assim: se você não perdoar, não terá direito a perdão. Todos nós precisamos de perdão, todo dia, toda hora. Eu estava preenchendo o livro de presença ali, e a Cláudia ficou em pé olhando para mim. Aí virei para abraçar a Cláudia. Ali a Cláudia pode ter ficado chateada. O Luiz, brincadeira, né? Cheguei aqui, estou em pé, quem acha que ele não vai me dar um abraço? Aí eu abracei: bom dia, Cláudia. Então, detalhes assim podem fazer o outro ficar magoado com a gente. E a gente, às vezes, quando a gente percebe, que às vezes a gente está tapado, mas quando a gente percebe a luzinha acesa, a luzinha vermelha acesa, a gente pode tentar conciliar. E aí o que o Evangelho fala? Reconcilia-te depressa, o quanto antes. Então já estou aproveitando, já pedindo a Cláudia aqui perdão já antes, né? Rápido, que é para poder porque a coisa fermenta na cabeça do outro, no nosso coração. Então a mulher foi pedir perdão. Aí ela fez a vivência, né? Saiu daqui com eu vou pedir perdão ao meu cunhado. Chegou lá, procurou o cunhado. Falou: ô cunhado, você me perdoa por ter criticado a carne dura que você serviu no churrasco? Falou de novo. Falou de novo. Agora você perdoa ou não, sua cara de pau? Você vem comer de graça, ainda vem querendo exigir, não perdoa ou não. Você é uma cara de pau. Eu nunca mais te convido para vir na minha casa. Aí ela saiu com o ódio dele. Aí ela falou: piorou o negócio. Eu falei: mas eu não disse para você pedir perdão. Eu disse para você se perdoar. É diferente. Então eu acredito assim: quando a gente está muito magoado com o outro, é necessário que a gente se afaste do outro. Porque estar perto vai ficar, é como enfiar o dedo na ferida. Cada vez que você vai falar: desgraçado, né? Fez isso comigo. Aí no outro dia você olha: infeliz. Você fica alimentando aquilo. Como você se afasta, você tem a oportunidade, a gente chama de afastar para lamber as feridas. Os animais fazem isso. Eles se afastam e lambem a ferida para cicatrizar. Essa é a proposta. E aí você vai ter a oportunidade de refazer. Porque quando você se afasta do outro, você tem a oportunidade de olhar o outro 360 graus. Por que André fez isso comigo? Porque a André não estava bem, ela estava com um problema na família. Vou começar a olhar outros aspectos
que eu não vou conseguir olhar quando eu olho para a Andréia, porque o rosto fica congelado. Eu olho para a Andréia, ela está fazendo aquela carinha para mim assim. Mesmo que ela não esteja fazendo, é assim que eu vejo. Então a proposta é se afastar. E o que a gente percebe? Quando a gente se afasta, a coisa começa a cicatrizar. E cicatriza. E o perdão, numa encarnação, ele não consegue ser 100%. Se a gente se esforçar muito, a gente consegue talvez 70%. Estou inventando aqui um percentual, não tem pesquisa sobre isso. Mas 100% não consegue. Sempre vai ter uma fumacinha, qualquer coisa. Não é mais aquele incêndio, mas aquela fumacinha fica. É preciso que a gente reconheça isso. Ah, não, eu perdoei, porque eu sou espírita e eu tenho um coração bom. O que tem a ver coração bom com perdão? Nada a ver. Perdão não tem nada a ver com o aspecto de ser bom ou de ser do mal. Perdão é um processo humano, para quem está encarnado. Então, você se afasta e lambe as feridas. Mas tem um problema, que eu percebi agora recentemente. Quando você se afasta e lambe as feridas, você percebe que você, longe, você fica bem. E aí a equação é a seguinte: se longe da Cássia eu estou melhor do que estar perto dela, para que eu vou voltar a ficar perto? É por isso que existe a reencarnação. Porque eu vou precisar voltar a ficar perto para diluir o que falta. Porque se depender da gente, a gente não quer voltar a ficar perto. Qual foi a percepção que eu tive na reflexão? Uma dessas pessoas me pediu perdão. Só que, ao pedir perdão, antes dela pedir perdão, é como se ela pedisse em gestos. Fiquei olhando para ela, lembrando da época da amizade, lembrando das qualidades dela, percebendo o quanto eu a admiro. E aí eu pensei, gente, eu amo essa pessoa, olha que legal. Aí o ódio realmente desapareceu. Até porque também a gente pode odiar quem a gente ama, mas aquela mágoa desapareceu. Aí a pessoa falou, você me perdoa? Quando a pessoa falou, você me perdoa, que eu nunca aconselhei ninguém a fazer isso, eu nunca fiz assim, numa situação especial. A gente fala para a pessoa de casa, a pessoa mais próxima, né? Para mim, eu identifiquei, para mim, Heloísio, que ela percebeu a situação que foi construída. E se ela percebeu a situação que foi construída, é porque eu tenho importância para ela. Vocês percebem o jogo aí? Porque simplesmente ela podia pensar assim, Luiz, como é que a pessoa fala? Teve o que mereceu. Ele teve o que mereceu. Tem que falar assim, mas não estamos num mundo de expiações e provas? Eu dei a ele a oportunidade de resgatar. Só que Jesus diz assim, ai de quem seja instrumento do escândalo. Não é essa a ideia. A gente vai resgatar pela lei, não por alguém. E aí eu percebi que quando você pede perdão, quando você admite para o outro que você errou, o outro te valoriza mais, percebe que ele é importante em você. Porque o perdão é um processo pessoal. E quando você não pede perdão, fica parecendo que você nem ligou. Que você fez aquilo porque não é importante. E às vezes a pessoa faz porque falha. E falha porque é humano. Então ninguém da gente pode questionar o outro, porque a gente falha. Todos nós. E é muito interessante. Às vezes eu estou me sentindo, uma pessoa que está avançando espiritualmente, aí vem a burdoada, eu piso na bola. É como se alguém fizesse assim, como se além de Deus falasse assim, se resuma a sua insignificância. Diante de Deus você é nada. Você está reencarnado no planeta igual aos outros.
Então eu gostaria de acrescentar uma coisa que não está no perdão, no livro Terapêutica do Perdão. Quando a gente perceber, não é para também forçar a barra, não. A gente deve pedir perdão, sim. Porém, pedir perdão temos que tomar o cuidado, não podemos fazer igual a moça que foi reclamada churrascada. A gente tem que tomar o cuidado, primeiro, o que a gente vai falar, para a gente não acender de novo aquela fogueira, porque a fagulha está ali, gente, a fumacinha está ali. Não sei se vocês já viram quem vai acender uma churrasqueira, quando tem a fumacinha, só você soprar que aquilo vira brasa. Então a fumacinha está ali, muito cuidado para não assoprar. Então tem que ir com muito jeito e falar francamente: olha, eu pisei na bola com você, eu errei com você. Não tem mais. Se você justificar, você vai errar de novo. Só falar assim, como a pessoa me falou: eu errei com você, você me perdoa. Ele não falou eu, não, porque ele sabe que eu sei, não precisa detalhar. Aí eu disse: olha, eu já lhe perdoei, acho que você deve se perdoar também, mas o que você me fez aqui foi uma proposta de casamento, uma proposta de reatar a amizade de forma profunda, olho no olho. Eu não tirei o olho dos olhos dele na hora, que é para ele saber que eu estava falando com a alma e que eu estava captando a fala dele. Ele leva muito a sério essa coisa de olhar no olho. Uma amiga me disse uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Ela falou: toda vez que você vai conversar comigo algo profundo, você tira o óculos. Eu não tinha percebido que eu fazia isso. Veja que foi até inconsciente, eu tirei o óculos. Eu tirei o óculos para mexer no celular, mas eu não botei ele de volta, porque esta é uma palestra intimista. É uma coisa de alma para alma. Então eu gosto de olhar no olho. Os animais, quando eu vou conversar com o Zen, com o Zé, com o Zac, ou com a Fifi em casa, com a Nina, a gente tem treino em casa também, eu olho nos olhos. Quando o espírito de animal me aparece, eu olho nos olhos, porque eu sei se é animal ou se é humano, porque o olhar humano é diferente do olhar canino, do olhar do gato. Várias vezes me apareceram seres com forma de animal, e eu, ao olhar no olho, eu descobri que não era, ou que era. Então eu olho no olho. Então é uma fase do perdão fundamental, porque aí é um segundo degrau. Quando eu reeditar o livro, eu vou acrescentar esse capítulo. Eu vou escrever esse capítulo primeiro, eu escrevi ainda, a reflexão foi esse final de semana. Mas é um segundo degrau, é um degrau em que você reata a amizade. E talvez, aliás, muito provavelmente, será uma amizade mais fortalecida, porque agora os dois estão maduros. Na época era a juventude, sem juízo, querendo dominar o mundo. Então agora não, com a maturidade, com a madureza, 20 anos depois, é diferente. É bem diferente. E aí é um segundo degrau, esse degrau da amizade. Isso vai se respingar, e esse degrau da amizade é fundamental, porque é isso que a gente treina em família. Quando uma pessoa me procura no consultório e diz assim: Luiz, minha mulher me traiu, eu amo minha esposa, você acha que eu consigo conviver com isso? Você acha que eu consigo esquecer? Você acha que eu consigo perdoar? Você acha que eu consigo ficar casado?
Eu digo, amigo, você fez várias perguntas com respostas diferentes. Você pode, por exemplo, perdoar e não ficar casado. Você pode, por exemplo, ficar casado e não perdoar, tornando a vida de vocês dois um inferno. Porque não tem coisa pior do que o outro te acusar. Parece que é de pirraça. Se não vou separar dessa infeliz, não. Eu quero que ela sofra. É um processo sadomasoquismo. Masoquista. Por quê? Se ela sofre, ele também sofre. É um inferno. Tinha um casal de amigos espíritas, aqui mesmo de Guarapari, que a esposa lembrava o marido todos os dias. Ele falava, vamos separar. Eu disse, não vamos separar não. E ela foi, matou o marido. Matou o marido. Aos poucos, ali. Até chegar um câncer. Que também ele se permitiu. Se fosse eu, vazava. Ele se permitiu. A culpa dele combinou com a mágoa dela. Freud fala que a combinação das neuroses, quando combina, é uma desgraça. Quando o autoritarismo de um homem ou de uma mulher combina com a submissão do outro, aí é um desastre. Vai ter uma relação abusiva pela vida inteira. E ali era uma relação abusiva. Muitas vezes a gente fala da relação abusiva colocando a mulher como vítima, mas ali era o homem que era vítima. Ela matou ele, aos poucos. Eu sei que eu sou amigo pessoal. Aos poucos, todo dia lembrava. Olha, você lembra? E aquilo para ele era ferida aberta, até desencarnar. Então eu digo para eles, olha, você pode ficar casado e não perdoar. Eu não acredito que você vai esquecer isso. Esse é um perigo que a gente às vezes repete. Eu preciso esquecer. Eu nem lembro mais disso. Não, primeiro que é mentira. E se você tentar esquecer conscientemente, o nome disso é recalque. E o recalque adoece. Porque o que não sai por aqui, sai pelo sentimento. Então, a pessoa não conseguia esquecer aqui, mas tentava esquecer aqui e saía por aqui. Que é algo que tem que ser trabalhado. Então, desiste da ideia de esquecer. Não é possível esquecer. Você precisa dialogar com o afeto. Todo afeto. Seja ele bom, seja ele ruim. Então disse a ele, você não vai esquecer. Nunca. Nunca, tá gravado no seu DNA. É como essa cicatriz aqui na minha mão. Até eu desencarnar, eu vou lembrar da minha travessura de cortar a mão. Vai ficar comigo até desencarnar. Se eu fizer alguma cirurgia plástica para tapar, não adianta, eu vou lembrar que embaixo daquela cirurgia existia uma cicatriz. Então não se apaga. Então esquecer, vou usar até um pleonasmo aqui. Esquece que você pode esquecer. Não dá para esquecer. No entanto, dá para dialogar e perdoar. E se perdoar e mantiver o relacionamento será ainda melhor do que era antes. Era um relacionamento adorentado, um relacionamento ingênuo. Agora vai ser um relacionamento maduro. Ela saberá que não pode trair mais, porque ela sabe o mal que causou no marido. E ele confiará, porque saberá que o outro agora se transformou, que ela se transformou. Então é um processo complexo. A mesma coisa que acontece com o casamento, acontece também com a amizade. Mas é assim que eu imagino que vai ser daqui para frente, a partir desse fato. E nas relações entre pais e filhos, isso vai aparecer o tempo todo. Porque uma coisa que o movimento judaico-cristão nos ensinou foi o maniqueísmo, que é uma coisa muito perigosa. Que nós, herdeiros desse movimento, claro, somos cristãos, trouxemos isso para dentro do centro espírita, que é a ideia do bem e do mal.
A doutrina espírita o tempo todo nos ensina que não existe inferno, portanto não existe o mal. O que existe são escolhas saudáveis ou adoentáveis. Só isso. Se eu escolher sair daqui na rua, na via normal, eu vou demorar para chegar. Aí eu quero pegar um atalho, eu chego mais rápido, mas eu vou pagar por isso. Lembra que a Chapeuzinho Vermelho se deu mal porque ela foi pelo atalho. Se ela tivesse ido pela estrada normal, ela não teria encontrado o lobo mau na história. Lembra disso? Ela vai lá, a estrada fora, bem sozinha, mas foi pelo atalho. Passa aqui pelo atalho. O lobo falou assim, ó, você passar por aqui é mais perto. Esse é o nosso problema. Querer passar mais, querer o atalho de não pagar impostos, o atalho de votar no candidato que é meu amigo, o atalho de não devolver o troco para poder, o troco que é recebido a mais, para poder capitalizar o bolso. São atalhos. E aí a gente paga por isso. Mas é só isso, só escolha. O filho vai fazer vestibular. Você quer fazer o quê, meu filho? Engenharia ou direito, por exemplo? Tanto faz. Se ele escolher engenharia, ele vai ter que arcar com as consequências da escolha. E se ele escolher direito, vai ter que arcar com as consequências da escolha. Se ele escolhe viver a vida de forma reta, ele vai ter a consequência dessa escolha. Se ele escolhe usar drogas, ele vai ter a consequência dessa escolha. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Então não tenho o bem e o mal. Eu não tenho que escolher entre o bem e o mal. Eu tenho dentro de mim as duas coisas. Eu tenho dentro de mim o ódio e o amor. Isso é desastroso pensar, mas é assim que é. Deus não nos pediu opinião para nos fazer. Ele nos fez. Ele nos deu exatamente esses dois sentimentos, dois afetos dentro de nós, para nos dar, mas nos deu também o livre-arbítrio, para a gente, pelas nossas próprias escolhas, descobrirmos que o caminho do amor é mais saudável, que o caminho do ódio adoece. Então todos nós temos tudo dentro de nós. Então essa convivência, e aí se eu tenho o amor e o ódio dentro de mim, isso quer dizer que o amor e o ódio vai se manifestar nas minhas relações. E aí, como o tema é um tema abrangente, está bem diferente do que a gente abordou lá na sexta-feira atrasada, o que acontece? Nessa manifestação, nós vamos encontrar, por exemplo, nas relações pais e filhos, uma rivalidade, uma pirraça, uma mágoa muito grande de mães e filhas, de pais e filhos. Por que será? Porque às vezes a gente fala genericamente pais, incluindo pai e mãe. Isso é um mecanismo machista. Um dia desse eu ia colocar uma mensagem assim: bom dia, queridos amigos. Pois eu descobri que a maioria dos meus amigos são do sexo feminino. Então é injusto com as mulheres que são maioria. Mas eu tinha que escolher. Aí eu falei, se eu colocar bom dia, queridos A, amigos A, tá errado também, porque elas são maioria. Aí o que eu fiz? Eu coloquei bom dia, queridas O, amigas O. Se os homens se ofenderem, é problema deles, é só minoria mesmo. A minha perda será menor. Matematicamente é mais interessante para mim. Então, por que existe essa... Então, quando a gente coloca pais e filhos, a gente faz uma generalização equivocada. Seria pai, mãe, filho e filha. Porque tem a mãe e filha. Então, por que existe essa implicância entre mães e filhas? E a implicância, gente, generalizada, não é uma exceção. A Cássia pode dizer, bom, no meu caso é exceção. Não, não é.
André vai dizer, Luiz, é exceção no meu caso. Não é. Não é. A Brisa vai dizer, é exceção, Luiz. Não é. Não tem, não é exceção, gente, é regra. Tem essa pirraça mesmo. E no caso das mulheres, elas são muito autênticas, então isso é declarado. No caso dos homens, os homens são covardes. Eu amo meu pai. Mas às vezes tem rivalidade também. E aí o legal é que aí o Freud vai explicar de onde nasce essa rivalidade. E a doutrina espírita vai avançar um pouco mais nessa explicação. Freud vai dizer que essa rivalidade nasce de uma coisa chamada complexo de Édipo. Por que a menina tem uma implicância com a mãe? E essa implicância nasce de petitinha, de pequenininha. A bichinha já bota a mão na conversa e fala, mamãe, pequenininha, ela já encrenca com a mãe. De onde nasce isso? Nasce quando forma o caráter da menina, do menino. Nasce aos 4 anos, gente. É fundamental esse processo para que essa menina seja uma mulher decente, para que esse menino seja um homem decente. É necessário esse conflito. A menina se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pela mãe, o que a gente vai chamar de complexo de Édipo. Uns falam, no caso da menina, complexo de Elétra. Freud vai dizer que é Édipo. Freud não tem negócio de Elétra inventado. É Édipo. Serve para o menino ou para a menina. Até porque na pintura da mitologia, o Édipo, na pintura do Leonardo da Vinci, por exemplo, ele é bem afeminado. Então já deixa ali uma margem para você servir para um quanto para o outro. Então, é só para a gente entender. Aos 3 anos, aos 2 anos, a criança, ela se percebe na fase anal. Porque ela percebe, quando ela vai fazer as necessidades fisiológicas, o prazer que essa necessidade causa. Quando ela faz xixi, quando ela faz cocô. Então ela percebe o próprio corpo, ela se percebe. Ao se perceber, ela começa a olhar para o outro e avaliar o outro. E aí descobre, por exemplo, que o menino é diferente dela. O menino tem algo que ela não tem. Essa é a primeira interpretação da menina. E aí, então ela fica fissionada ou fixada no menino. Então ela começa a prestar atenção. Se ele é diferente de mim, por que ele é diferente? O que ele faz diferente? Então ela começa a olhar para o menino. E aí eu pergunto a vocês, qual é o menino que está mais próximo da menina? O pai. Então ela começa a prestar atenção no pai. E aí ela se apaixona por ele. Só que ela percebe que tem uma outra menina ali para poder rivalizar com ela, a mãe. Então é muito comum a menininha deitar no meio do casal, botar a cabeça no peito do pai e empurrar a mãe com o pezinho. Mamãe, sai para lá. Papai é só meu. E isso pode ser resolvido com a ação do pai. O pai pode castrar, falando para ela, minha filha, aqui é o lugar da mamãe. Só o pai tem esse poder. Se a mãe tentar fazer isso, vai aumentar a rivalidade. Porque ela vai dizer, ela está querendo brigar porque ela sabe que é meu, quer tomar o que é meu. A criança acha que é dela, ela é egocêntrica. Tudo é dela. E o pai é dela. E a mãe quer tirar o pai dela. E aí o processo, então o pai tem que definir. É o pai que tem que demarcar o território. Ó, daqui para cá é sua mãe, daqui para lá é você. E aí o pai vai dizer não para ela. Quando o pai diz para ela que a mãe é mais importante do que ela, o pai está acabando com a guerra. Ou melhor, reduzindo os impactos de uma guerra que vai existir a vida inteira. Então o pai vai dizer, olha, sua mãe é em primeiro lugar para mim. Gosto muito de você, para primeiro a sua mãe. Ela vai receber um não. E olha, a mulher tem dificuldade de receber não. É, mulher? Mentira, todo mundo tem dificuldade de receber não, não é só a mulher. O homem também tem. Nossa, eu lembro da minha época de adolescência, meu maior medo de chegar perto de uma moça era dizer não para mim. Eu não devo enfiar a minha cara, né?
E naquela época a gente que tinha que chegar nas meninas. Então ficava aquela coisa, a menina olhava assim, fingia que estava vendo, tipo assim, pode chegar. Então se ela não olhasse assim, eu não chegava. Vai que eu chego e ela dá um para trás. Fala, não, e aí eu vou fazer o quê, né? Você está preparado para o sim, não para o não. Então o medo, o não é necessário. Aquele não que o pai disse para a filha vai fortalecer o não que a professora vai dizer para ela. Porque ela já está acostumada, ela já ouviu o não do pai. Depois, a patroa ou o patrão vai dizer não no trabalho. O marido vai dizer não. O mundo, na verdade, diz mais não do que sim. Tem que pegar os maiores empresários do mundo. Eles faliram várias vezes antes de ter sucesso. Então, não, é muito maior. Você pega um vendedor, vamos conversar com um vendedor. O vendedor sabe lidar com não. Imagina vendedor de enciclopédia, nem existe mais, na época existia. Enciclopédia basta, ninguém queria comprar aquilo, gente. Também que não compraram, porque fazer o que é aquilo hoje? Aí o sujeito batia na porta, tadinho, levava um tempão, dia de terno, calor do Brasil, né? Suando, debaixo daquele terno, batia na porta. Ó, nós somos vendedor da enciclopédia basta, parará. Não. Aí ele ia na segunda, na terceira, na 10ª, na 20ª. Aí na 20ª a pessoa, compro. Ganhou o dia. Um sim. No meio de 50, não. É o não. Então é fundamental. Mas esse não vai minimizar o conflito mãe e filha. Mas não vai acabar. Vai permanecer. Então o perdão vai ter que ser constante. E o curioso é que a mãe e a filha, elas se odeiam e elas se amam. Como é que pode isso? O pai e o filho, eles se odeiam, mas também se amam. Lá na Suíça, eu posso falar o nome da cidade, porque na Suíça, nos Estados Unidos, no estado de... Ai, meu Deus, esqueci o nome do estado, mas eu vou falar o nome da cidade que eu gravei por causa... Eu me perdi lá, e eu não falo inglês, imagina o desespero, né? E aí eu tive que gravar o nome da cidade para eu poder sair da fria que eu entrei. E aí, para eu gravar, eu associei com alguma coisa aqui do Espírito Santo, por associação. Eu falei, como é que eu vou lembrar de Gemburi? Gemburi. Aí eu falei, Camburi. Aí o motorista olhou para mim e falou alguma coisa lá, tipo assim, você vai ficar onde? Eu falei, Camburi. Aí eu disse, aí eu lembrei, Gemburi. Ele disse, yes. Tipo assim, ele entendeu, né, o que eu estava falando, né? Eu disse, yes também, né? Eu só sei falar yes e thank you, só essas duas coisas que eu sei falar em inglês. E aí, lá na cidade de Gemburi, que é um estado perto do estado de Massachusetts, eu estou tentando lembrar o nome do estado aqui, não lembro, na cidade de Gemburi, a companheira estava dizendo, Aloysio, desde pequenininha, ela e o pai eram carne e unha, sempre no colo do pai. Eu chegava em casa do trabalho, ela estava deitada no colo do pai assistindo televisão. Eu me sentia uma intrusa na minha própria casa. E aí chegou aos 10, aos 11, para a adolescência, e ela lá, meu Deus do céu, eu casei com um homem e a filha da mãe tomou o marido. E foi crescendo, E aquela raiva que eu tinha dela. E ela também não deixava por baixo, não. Dava umas alfinetadas, que mulher gosta de dar alfinetada. A mulher é elegante, ela vai assim com a alfinetada. Aí ela, né? O homem faz assim, pá, dá logo na cara. A mulher é alfinetada. Que linda você tá, essa sandália não combina nada com o vestido. É assim que elas fazem. Então, e aí a gente vê as duas sorrindo, são amigas, né? Então, eram alfinetadas. E aí ela disse, um dia ela chegou em casa e falou, mamãe, mas que foi, minha filha? Eu conheci o homem da minha vida. Ela disse, conheceu? Ela pensou, conheceu há 20 e poucos anos atrás. Eu conheci o homem da minha vida, mamãe. Conheci hoje. Aí a mãe disse, graças a Deus, oh, Senhor seja louvado. E aí ela enfiou a mão no bolso, tirou o celular e mostrou a foto.
Olha, mãe, que coisa mais linda. Essa Luísa, eu nunca vi homem tão feio. Eu não sei onde ela arrumou aquele estrupiço. Ela é mineira, né? Então, mineiro tem essa expressão, estrupiço. Não sei qual é a tradução da palavra estrupiço. Eu não sei onde ela arrumou aquele estrupiço. Que homem feio! Parecia que ele estava com fome e chupando limão, de tão feio. E eu olhei para aquela foto e disse: que coisa linda, minha filha, você tem muito bom gosto. E aí, no dia do casamento, eu fiz questão de cuidar com detalhes do casamento. Agora eu sei porque que as mães gostam de cuidar com detalhes do casamento das filhas. Então, cuidei com detalhe. Quando, no dia do casamento, eu estava tão cansado de tanto que eu trabalhei, mas uma felicidade. E as pessoas falavam: fulana, você está tão feliz, parece que é você que vai casar. Eu digo: é a felicidade da mãe de casar uma filha. Curioso é que eu tive pouco tempo para conversar com essa mãe. Sabe por quê? Eu fiquei hospedado na casa dela, era próximo ao Natal. A árvore de Natal lá é maravilhosa. Ela ocupa eles deixam um cômodo para a árvore de Natal. Ela disse: onde estava uma, estava a outra. Elas hoje são carne e unha. Agora ela tem lá o marido que chupa limão direto, realmente ele é feio mesmo, e ela tem o marido. Ela disse: eu tenho certeza que esses dois na encarnação passada foram amantes. Aí a doutrina espírita explicando o complexo de Édipo. Por que e veja que genialidade, gente, da justiça divina. Eu tenho um triângulo amoroso. Tem aquela pessoa, um homem, que gosta de duas mulheres. Ele ama as duas, ele não consegue largar uma nem largar a outra. Ou aquela mulher que ama dois homens. E ele se vincula. E fica aquela confusão, aquele laço de ódio entre as duas que disputam o mesmo homem, ou entre os dois que disputam a mesma mulher. No caso de dois homens que disputam a mesma mulher, é só ver a história de Segismundo no livro Nosso Lar. No livro Missionário da Luz, estou dizendo. Então, como é que eu vou resolver essa confusão? Aí o que os espíritos fazem? Escolhem das duas, qual que tem mais facilidade em ser da esposa, coloca como esposa e manda a outra como filha. E as duas que se odeiam vão se amar. Porque no final das contas, a filha ama profundamente a mãe. É grata à mãe. Porque nós somos eternos devedores dos nossos pais. E os pais dão a vida pelos filhos. Tem como conseguir até aqui? Eu digo que a relação pais e filhos, eu vou encerrar com essa experiência. Eu digo que a relação pais e filhos é assim, ó. Esse aqui são os pais, adultos, com ideais, já sabem o que querem. Esse é o filho, ou a filha, os filhos quando nascem. A mãe, sem receber nada, sem pedir nada, ela carrega o filho no ventre por 9 meses. Depois, os primeiros anos de vida, ela perde o sono para dar de mamar, fica doente. Criança só cisma de ficar doente de madrugada. Ela não fica doente no horário comercial, que é para facilitar a vida da gente. É só de madrugada. Aí, noite de sono mal dormida. O pai vai trabalhar e às vezes é humilhado. O patrão pisa nele. Se ele é solteiro, ele manda o patrão viajar, né? Vai para Buenos Aires, vai para Miami, né? Ele fala isso com... Entenderam o Miami, né, gente? Quando ele é solteiro. Mas se ele é casado, se ele tem filho, ele não manda o patrão para Miami, ele engole sapo. A mãe e o pai ficam preocupados quando o filho adolescente vai para a rua com medo de usar droga. Investe na carreira dele. Agora a diferença, ó.
Esse é o pai e a mãe. Esse é o filho. O que acontece? Quem é que deve quem? Esse deve esse. E por que deve? Porque deve. Tem mãe que fala assim: olha, por mais que eu faça pela minha filha, pelo meu filho, ele é ingrato. Parece até que eu estou devendo alguma coisa para ele. Parece. Só que ao longo da reencarnação você vai pagando. E agora o filho que está cheio, o que vai acontecer com ele? Com ela? Vai ser mãe, pai. De novo, vai começar tudo de novo. E aí a gente volta para colher os frutos da nossa semeadura. Não raramente nascemos neto de nós mesmos, bisneto de nós mesmos. Não sei se vocês já viram família dizer assim, que essa família é bem tradicional, tem a foto do bisavô na parede, ou da bisavó. Isso, aquela mulher. Uma mulher extraordinária, à frente do seu tempo. É ela mesma que está falando dela mesma. Não, é um autorretrato, entendeu? Está descrevendo ela mesma na vida passada. Que volta para colher o plantio que fez. Então o perdão entre pais e filhos, ele será uma necessidade perpétua, que vai durar a vida inteira e além da vida. Muita paz a todos.